que confiados em nossos méritos, mas firmados na obra perfeita de Cristo, como nós lemos em nosso Evangelho. Que esse culto ao Deus seja marcado pela reverência, pela santa alegria e pela profunda gratidão por tão grande salvação. Capacita-nos, Senhor, nesse momento. Proclama em nós as tuas virtudes, a grandeza do teu caráter, somente pertence ao Senhor, a perfeição dos seus atributos, a glória do teu planeta. Nos ajude temente, com reverências, de quem diante nós estamos nesse momento. Que nossos cânticos, nossas canções, a leitura da tua palavra e a pregação sejam ofertas espirituais aceitáveis a ti, por meio do único Redentor Jesus Cristo. Afasta de nós nesse momento toda distração, todo orgulho e toda frieza espiritual. Inclina o nosso coração, a nossa mente a esse momento. Coloque nossa vida, coloque nosso temor. Nos ajude a prestar um culto que deve vir. Seja conosco nesse momento, que toda glória seja dada somente ao teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura da Lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 1 ao versículo 17. Esse é o momento de arrependimento e confissão dos nossos pecados, o Santíssimo Deus, que foi cometido por nós hoje durante a semana. Vou dar um minuto à igreja e logo após eu vou estar orando por todos nós.
Senhor Deus, estamos diante de um Deus santo, perfeito, justo, extremamente poderoso. Somos completamente, Jesus, necessitados da tua misericórdia, da tua graça. Somos falhos, somos miseráveis, pecamos, mas nos agarramos, Pai, aos pés da cruz, nos agarramos em Cristo. Falhamos durante assim, pecamos contra a tua santíssima presença, Pai. Pecamos contra Deus. Pecamos contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, pecamos no trabalho, pecamos contra os irmãos da comunhão dos santos. Te pedimos, ó Deus, aqui está a tua igreja reunida, clamando, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos livre de pecados de estimação, pecados repetitivos, uma vida que é um pecado, uma vida, Senhor Jesus, que só regride em vez de progredir na luta contra o pecado. Deus nos ajude. Seja conosco, Pai. Ajude a tua igreja. Livra-nós de contendas, livra-nós de maturidades, livra-nós de meninice, Pai, na fé cristã. Amadureça, irmãos, cresça a tua igreja. Ó Deus, como somos, como nós necessitamos de Ti. Nos ajude. Que a nossa vida seja como a luz da aurora, Pai, que vai se brilhando até que se torne um dia perfeito, e não vai se regredindo até que se torne trevas. Nos livra de cair, se perder nessas trevas, nos livra de agir com impulsos, Pai, seguindo a nossa intuição, a nossa emoção, e andarmos de acordo com o que a nossa carne deseja. Nos livra de ferir um ao outro, Pai. Nos ajude a ser paciente, Pai, a ser bondoso. Nos ajude a ter um amor cristão, nos livra nós, Pai, de procurar nossos próprios interesses. Nos livra nós de ressentir o mal, nos livra nós de se alegrar com a injustiça. Seja conosco, Pai, nos ajude, santifica a tua igreja, amadureça a tua igreja. Nos ajude, Deus. Possamos verdadeiramente buscar o verdadeiro arrependimento, não viver de remorsos, mas abandonar as práticas que não agradam ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, te clamamos, suplicamos. Amém. Irmãos, toda a igreja, vamos cantar o Salmo 47b, se trata Deus, o Rei da Terra. Cantemos a palavra do Senhor.
Vamos à leitura pública. Êxodo capítulo 17. Leitura pública do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 17. Vamos à leitura. A palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta pratejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo o irmão e o bordão diante do povo e toma contigo passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo o irmão, o bordão com que feriste o milho e vai. Versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha e o orelho. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o cordão de Deus estará na menor. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram muito pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, esse é o momento agora de a gente orarmos pelas autoridades, também pelos projetos da Igreja Batista Romana de Santa Luzia. Vou estar fazendo a oração, os irmãos todos juntamente em silêncio, oremos pelas autoridades, pelos projetos da IBCE. Santo Deus, Pai Santo de misericórdia, único e verdadeiro Deus, ó Deus, pela manhã, ao abrir bem pouco a janela do meu quarto, pude ver pelas frestas da luz do sol que entrava, por aquele pequeno raio do sol,
micropartículas de poeira, Pai. E, de acordo com o teólogo, ele disse, me fez lembrar que cada aquelas partículas de areia está no lugar onde deveria estar, está no seu pleno controle, no seu governo. Cada partícula de areia que está no ar, cada átomo. A esse Deus que nós oramos pela nossa nação. Sabemos que apesar do atual cenário da política de nosso país, sabemos que o Senhor governa todas as coisas. Nada sai do controle da tua vontade. E Deus, nós clamamos pela nossa nação, por essas autoridades políticas, pelo Senado, pelas câmaras de deputado, todos os deputados estaduais e federais, pelo presidente, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ó Deus, todos os prefeitos das cidades, pelos governadores, pelos vereadores, todos esses, Pai, que fazem parte da política de nossa nação. Ó Deus, traga conversão a esses homens, traga arrependimento dos seus atos, da corrupção, da ganância, que eles possam se arrepender desses atos. Converte esses homens e essas mulheres, Pai, que estão nessas cadeiras políticas. Ó Deus, ajude aqueles homens que estão de forma piedosa, exercendo a lei dos homens, primeiramente também seguindo a lei de Deus, aqueles que estão nessas cadeiras. Ajude esses homens, dê força a esses homens, ajude esses homens a pregar para o seu parceiro político, a trazer o Evangelho para esses homens, dê ousadia, dê coragem a esses homens e essas mulheres. Ó Deus, que esses homens possam se arrepender ao ouvir o Evangelho, Pai. Então, também, Senhor Jesus, te pedimos também que o Senhor traga juízo a esses maus homens que cuidam de nossa nação de forma defasada, para que pelo menos o corpo volte a pó, pelo menos a alma seja salva, traga arrependimento ao coração desses péssimos políticos, traga conversão a esses homens. Ó Deus, nos dê sabedoria também da nossa parte, na escolha sábia de ministros. É um ano de eleição, temos a nossa parte da responsabilidade humana. Nos ajude, Pai, a saber escolher um líder. A nação de Israel escolheu um líder e sofreu com isso, Pai. Sofreu com Saul. A palavra fala: escolheste, mas escolheste mal. Vamos ver sabedoria, nos ajude, Senhor Jesus, a fazer escolhas sábias. Deus, nós oramos também pelas autoridades eclesiásticas em nosso país, os pastores piedosos, aqueles que estão no anonimato, muitas das vezes esquecidos por muitos, mas não esquecidos pelo Senhor. Nós oramos para que o Senhor mande a sua provisão, para que o Senhor cuide desses pastores, dessas igrejas piedosas, cuide dos seus casamentos, cuide dos seus esposos, dos seus filhos. Ó Deus, ajude esses homens a continuar fiéis às Escrituras, com santo temor, com reverência, com amor, por almas, com coração de pastor. Fortifica esses homens cada vez mais. Cuide desses pastores piedosos. Que o falso ministro, Pai, o falso ministro receba o teu juízo, venha se arrepender dos seus atos, Pai, seus atos odiosos, entregando a tua palavra de qualquer jeito, ou usando a tua palavra para se enriquecer. Senhor Jesus, traga juízo a esses homens, traga arrependimento. Ó Deus, nós oramos para a Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, os projetos da igreja. Ó Deus, sabemos que o Senhor cuide da sua igreja, é o Senhor que mantém essa porta aberta. Ó Deus, ajude a tua igreja na escolha sábia de um ministro, previsamos. Pois se a igreja não for sábia na sua escolha, essa igreja também vai sofrer. Ó Deus, ajude aqueles que estão se preparando, aos que também estão talvez divididos, com medo, de ousadia. Senhor Jesus, coloque vontade a essas pessoas, a esses homens, de servir ao Senhor, a servir a tua igreja, a ser servo dos servos. Tira a meninice, tira toda a imaturidade, Pai. É o Senhor que capacita como o Senhor capacitou Moisés, como o Senhor capacitou Abraão, como o Senhor capacitou João Batista, os demais apóstolos. Capacita, Pai. Esses homens estão em preparação, tanto para o presbitério quanto para o diaconato.
esses homens possam estar acessados à tua palavra, que possam ser exemplos em seus lares, primeiramente, mas aquele que não sabe governar a sua casa, como vai cuidar da igreja do Senhor? Que seja um exemplo em seus lares, Pai, que eles amam a Cristo acima de tudo, Senhor Jesus, que eles amam a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, que ele ensina seus filhos, Pai, a disciplina do Senhor, Pai, que ele ensina a palavra para a sua família, que ele pastoreia o seu rebanho chamado família. Ó Deus, nós oramos também pela segurança pública, aqueles que nos protegem, Pai, o Exército da Marinha Aeronáutica, os policiais penais, militares, os guardas civis municipais, todos esses que fazem a parte da proteção, lutando contra a bandidagem, lutando contra o mal, lutando contra as pessoas perversas, Pai. Cuide desses homens, dessas mulheres, traz vigor, força, proteja esses homens. Oramos também pelas autoridades medicinais, os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os psicólogos, todos esses, Pai, que cuidam da saúde pública da nação, a nossa saúde, no SUS, nos hospitais particulares. Vai para a saúde desses homens, essas mulheres, para que eles possam estar fortes, vai enfrentar as doenças e cuidar de nossa nação. Ó Deus, nós oramos pela Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, também na abertura do CNPJ. Senhor Jesus, temos que estar de profundidade com a lei dos homens também. Ajuda nesse processo, ajude os homens envolvidos nesse processo, Pai, na abertura do CNPJ, envie recursos. Senhor Jesus, ajude todos os órgãos responsáveis, movimentos papéis nas mãos certas, para que a gente venha ter esse documento, Pai, de acordo com a tua vontade, que eu queria. Cuide da Igreja Batista Reformada Santa Luzia, cuide dos enfermos, dos doentes, aqueles que não podem estar, aqueles que estão viajando pela estrada, como o nosso irmão André, uma família também do nosso irmão Casador, que está lá em Ravena, cuide deles, protege-os, guarde-os, os demais que não podem estar na praia. Ó Deus, cuide deles para que eles possam estar em seus lares novamente, são salvos, seguros, e possam estar, de acordo com a tua vontade, cultuando com a gente novamente. Ó Deus, e cuide também dos processos judiciais dos irmãos da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, que são na justiça, conselho da causa também, de acordo com a tua vontade. Senhor Jesus, e ajude a tua igreja, ajude a tua igreja, cuide da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Que a gente venha, a palavra de Deus fala que nós somos carta viva, Pai, e as pessoas estão nos lendo. O que elas leem quando a Igreja Batista Reformada de Santa Luzia? E ajude, Pai, pelo nosso testemunho, se possível, para pregar o teu evangelho, que a gente use palavras, mas primeiramente que a gente use testemunho, que a gente nem precisa abrir a boca para mostrar Cristo em nós. Nós sejamos testemunho vivo do evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ao cântico, todos de pé, aqueles que podem ficar de pé. Salmo 67 se trata: as nações rendem graças. Cantemos todos.
refeitório, chegou o momento de a gente adorar a Deus com os nossos recursos, lembrando que a saúde e o trabalho foi Deus que nos deu. Os irmãos, fiquem à vontade em contribuir para o reino de Deus. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 40. Esse será o texto nosso dessa manhã. Vamos fazer oração? Depois nós vamos tentar entender as divisões desse salmo e aí depois nós fazemos a leitura. Senhor, nós te pedimos que a tua graça continue sobre nós nesse momento que vamos estudar a tua palavra. O Senhor nos ajude, ó Deus, a ser fiéis às Escrituras, a viver para a sua glória, que o teu nome seja louvado e o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos convença das verdades contidas nesse texto. Senhor, que essas palavras sejam para o nosso alerta e também para o conforto do nosso coração. Que o Senhor, o Pai, fale conosco e que o Senhor prepare o nosso coração como uma terra fértil, como o próprio Cristo diz na parábola, uma terra para que a semente venha cair e germinar a 30, 60 e assim por um, para a glória do nome do Santo Nome. Nós pedimos o teu auxílio, porque sem isso não é possível. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esse salmo de número 40, ele está contido no grupo de salmos que nós chamamos de salmos messiânicos, né? E os salmos messiânicos são aqueles salmos que anunciam o Cristo de maneira profética, né? Eles anunciam a vinda, a obra, eles falam da pessoa de Cristo de alguma maneira, né? E esse é o nosso desafio nessa manhã. Nosso desafio é olhar aqui para o Salmo 40 e entender como esse salmo anuncia Jesus Cristo. Como Davi fala de Cristo aqui através desse salmo. E os irmãos vão ver que o ponto principal é Davi reconhecendo e falando sobre o ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Tá? Esse salmo ele pode ser dividido em 4 partes. Né? Os salmos eles são basicamente poemas que facilmente podem atribuir a eles melodia, né, para conseguir cantá-los. Isso no aramaico ainda fica mais, no hebraico no aramaico ainda fica mais nítido, né, por questão da língua, as estrofes e as rimas, né. E aqui nós podemos fazer essas divisões. Na primeira parte,
nós podemos ver aqui Deus operando um grande livramento na vida do salmista, né? No caso aqui, quem escreveu esse salmo foi Davi. E Deus provavelmente o livra da morte, né? Davi, ele, durante a sua vida, várias vezes ele se viu diante da morte, diante de Golias, diante de Absalão, seu filho, né? Diante de Saul, o primeiro rei de Israel. Mas nós não conseguimos identificar em qual momento e qual exato fato ou evento que Davi foi livrado aqui. Ele fala do livramento, mas nós não sabemos de fato qual livramento foi, né? E então aqui Davi, no verso 1, verso 3, ele dá um testemunho desse livramento que Deus lhe deu. A segunda parte, que vai do verso 4 ao 5, depois de ter dado aqui esse testemunho do livramento, o salmista então louva a Deus, ele exalta a Deus, né? Com o coração cheio de gratidão, com uma boca, né, cheio de novos cânticos, ele declara que a sua alegria e o seu amparo vem do próprio Deus. Quem o sustentou no livramento e na luta foi o próprio Deus. A terceira parte vai do verso 6 ao verso 10. Aí Davi já está com o coração aqui completamente voltado para o Senhor, né? E aí ele faz uma reflexão a respeito do sacrifício, né? E ele nas suas palavras, aqui no seu cântico, no seu poema, ele expressa aqui as reais exigências do próprio Deus para com o sacrifício. E aí é interessante que primeiro nós podemos olhar de uma perspectiva humana e ver que Davi reconhece que o próprio Deus exige uma adoração sincera, né? Uma adoração em espírito e em verdade. Não basta apenas executar o sacrifício, mas tem que ser sincero. E depois, uma perspectiva profética, assim podemos dizer, Davi vai entender que o sangue dos animais não satisfazem de maneira plena essa justiça. Ou seja, ele entende que deve ser feito de forma genuína, mas ele também entende que isso por si só não é suficiente. Precisa de algo maior e superior do que o sangue de animais para satisfazer a justiça desse mundo. E aí, por fim, do verso 11 ao verso 17, a quarta parte, o salmista ele termina o salmo com uma súplica de livramento, porque Davi ele entende que Deus o havia livrado da morte, mas ele entende também que enquanto ele vivesse, haveria lutas, né? Que ele teria novas batalhas. Portanto, esse livramento serviu e foi maravilhoso, mas ele precisa se manter vigilante e clamar para o socorro para que Deus continue o livrando ao longo da sua vida, né? E aí, com essa síntese em mente, vamos fazer a leitura do texto. Verso 1: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não tende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que posso contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Sagra-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não te em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece.
Praza-te, Senhor, em livrar. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem-te em ti, folguem, e em ti te rejubilem todos os que te buscam, os que te amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesses primeiros versos aqui nós já deparamos com um exemplo que no nosso contexto de hoje parece algo que veio impossível, que é saber esperar com paciência no Senhor. E eu sei que a maioria aqui sabe e tem a convicção de que essa é uma tarefa difícil, que é árdua, né? Veja o exemplo do salmista, né? Esperei confiantemente ou pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi aqui, ele espera o socorro ou a resposta de Deus, mas ele não só espera, mas ele espera de forma paciente. Mas ele não só espera de forma paciente, mas ele espera paciente e também confiante. Confiante em Deus e confiante que esse Deus não falha. Confiante que esse Deus não atrasa, que esse Deus não está com seus ouvidos tapados, né? Veja que Davi, ele nutre aqui a certeza de que o livramento virá. E se o livramento não vir, esse Deus o sustentará, né? Essas firmes palavras aqui do salmista no verso 1 nos dá uma ideia de que em nenhum momento o coração de Davi se desfaleceu, desconfiou. Ele se mantém firme porque Davi, ele sempre nutriu a certeza em quem ele confiava, né? E aqui quando eu falo desfalecer, eu não estou me referindo aqui às vezes o desânimo, mas eu estou me referindo aqui a que Davi não se entrega ao completo desespero. Davi não entra aqui em desespero, né? Em ver e olhar que não tem mais saída, não, Davi não chega a esse ponto. Certamente aqui a confiança desse homem, ele deixa claro, não está no seu exército, não está no seu poder e influência como um rei, na sua influência ou algo do tipo, não. Davi, ele deixa a todo momento claro que é o Senhor dos exércitos a base da sua confiança, para os seus problemas espirituais e para os seus problemas terrenos. Mas a grande questão é, muitas vezes nós somos abalados pela espera, não é verdade? Esperar é muito difícil, né? Nós somos muitas vezes abalados pelo silêncio de Deus. É como se às vezes Deus estivesse demorando para nos responder. É como se às vezes Deus estivesse com os seus ouvidos tapados para não nos ouvir. Dá aquela impressão de que nós oramos e a nossa oração não chega a Deus, né? E muitas vezes nós sentimos assim. Nós sentimos assim. Parece que a oração não passa do teto. Mas uma coisa é certa: existe um Deus no seu trono de glória que ouve e se importa com seus filhos. Isso é muito importante. Deus não apenas nos ouve, mas Ele ouve e se importa conosco. Ele ouve as nossas súplicas e é no tempo certo que Ele nos responde. Como bem diz o salmista, né? Eu esperei. Quanto tempo Ele esperou? Não sei. Um dia, um mês, alguns anos, a vida inteira? Não sei. Mas fato é que no final, na segunda parte do verso 1, ele descreve: Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E sabe uma reflexão que nós precisamos? Que a espera faz parte do processo de santificação. Sabe por quê? Porque a espera, na maioria das vezes, a falta de resposta, na maioria das vezes, externa pecados nossos. Sabe como? Ansiedade, impaciência, murmuração, reclamação, ira, verdade? Então isso começa a fluir de nós. A falta de confiança no Deus que pode fazer. E uma vez que esses
pecados são externados pela espera, é um meio que Deus usa para abrir seus olhos, para destacar esse pecado nosso, que ficou oculto muitas vezes. Né? E uma vez que esses pecados são externados, nós então somos impelidos pelo Espírito Santo a nos arrepender, a confessar esses pecados, confiando na mediação de Cristo. Né? Querem ver outro exemplo? Como Deus trabalha em nós por meio do silêncio e da paciência. Que Deus usa isso para nos moldar e nos corrigir. Olha para Jó. Jó talvez é um dos maiores exemplos disso. Jó, no ápice da sua aflição, lá no capítulo 3, ele começa a fazer questionamentos a Deus. Ele começa a fazer perguntas, um tanto de perguntas para Deus. Depois de ele ter perdido seus bens, sua família, depois ele está enlutado e com a pele pura feridas e chagas, né? Ele começa a dizer para Deus assim no capítulo 3, Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que os meus filhos morreram? Deus, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Era melhor que o leite da minha mãe tivesse secado para que eu morresse de fome. Deus, por que você não me mata de uma vez? Para que continuar esse sofrimento progressivo? Né? E aí a pergunta que a gente faz é, qual foi a resposta de Deus para Jó? Nenhuma. O silêncio. Né? Deus não responde Jó. Deus não respondeu nenhuma pergunta sequer. E no capítulo 3 até o capítulo 38, há vários diálogos entre Jó e seus amigos, mas de Deus não há uma palavra sequer. E quando Deus responde no capítulo 38, Jó, Deus não responde as perguntas que Jó fez no capítulo 3. Deus, ele quebra o silêncio para mostrar a sua soberania e para se apresentar como Senhor, Criador e detentor de todo poder e glória, né? Ele é o Senhor sobre todos. Então Deus responde Jó fazendo perguntas retóricas. Jó, você está sofrendo? Você está murmurando aí? Mas aonde você estava quando eu criei os fundamentos da terra? Onde você estava? Onde você estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento? Jó, aonde você estava quando eu cerquei as águas do mar, do oceano, para que elas não invadissem a terra? Jó, onde eu guardo o vento? Jó, quem abre o caminho para os trovões? Quem faz a chuva cair ou não? E Jó então se depara com a majestade desse Deus. O reclamão diante da majestade. E o que acontece? Exatamente o que acontece com o salmista. Jó, ele, diante dessa sabedoria desse Deus, dessa soberania, ele começa a diminuir. Até que no capítulo 45 que ele fala, eu te conhecia antes só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, me abomino e me arrependo no pó que nasci. Deus trabalhou em Jó por meio do silêncio e da paciência. Quando nós voltamos para o nosso texto, né, após o salmista aqui confiar e esperar pacientemente, Deus então traz esse socorro. Né? Ele me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha o socorro oportuno. Né? O salmista então ele confessa que ele foi resgatado dessa instabilidade, né? Desse tremedal de lama, e agora os seus pés estão num lugar seguro, os seus pés estão numa rocha firme, né? E é isso que Deus faz com nós e em nós. Mas veja, aí nós não podemos cair na tentação de olhar para esse salmo e achar, ou querer entender que Deus vai responder a nossa oração da forma que nós queremos e da forma que nós desejamos. Não é isso que o salmo está dizendo. De maneira alguma. Deus não é nosso mordomo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Deus não age da forma que nós queremos. Deus não nos cura no tempo que nós queremos. Deus não abre as portas que nós queremos no tempo que nós queremos. Não é assim. Confiar pacientemente em Deus, como o salmista fez aqui, é saber que Deus é sapientíssimo. É descansar na soberania desse Deus. É saber que esse Deus governa o mundo por meio da sua providência. E que, embora a resposta desse Deus à nossa súplica possa não ser o que nós queremos, é confiar que a resposta dele é boa, perfeita e agradável. E existe um propósito bendito atrás dessa vontade,
É confiar que os desígnios desse Deus são infinitamente justos e são infinitamente melhores do que os nossos. Né? Além do mais, a maior dádiva que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu, que é por meio de Cristo, que nós somos tirados do tremedal de lama e do poço de perdição, não de alguém que quer nos matar, né? Não de uma doençazinha, mas Ele salva a nossa alma, não é verdade? Ele coloca os nossos pés na rocha firme, que não é um chão que possa ser estável, mas a rocha firme é o próprio Cristo, não é verdade? Ele nos limpa das manchas dessa lama pelo agir do Espírito em nós, Ele o santifica dia após dia. E essa obra maravilhosa do próprio Deus aqui na vida do salmista não para. Né? Verso 3: e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Veja que depois da angústia e do livramento, agora Davi louva a Deus por tudo. Veja que depois que ele passa, que ele é salvo, ele entende o benefício disso, e ele entende que foi esse Deus majestoso que o sustentou em meio à luta, né? E ele então louva esse Deus. E aqui é interessante que não é qualquer louvor, né? É um cântico que o próprio Deus coloca nos seus lábios. O salmista aqui está expressando a consumação do seu livramento, o fim da sua angústia, né? E nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus se agrada de nos socorrer. Deus se agrada de nos responder. Deus se agrada de se relacionar conosco. É por isso que nós vemos em toda a Escritura o próprio Deus nos instigando a orar. Orar sem cessar. Façam conhecidas diante de Deus as suas súplicas. Ore, confesse. Porque muitas vezes, quando nós oramos, a oração nossa não é para mudar Deus, mas muda nós mesmos. Não é? Nós temos tanta dificuldade de olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou. Às vezes nós ansiamos tanto por coisas, por livramento, por conquistas, que nós esquecemos de olhar para trás e ver o que Deus já fez. Nós temos um anseio de pedir e nós temos a dificuldade de reconhecer e agradecer de onde Deus já nos tirou. Não é verdade? O que Deus já fez na nossa vida. O nosso coração tem que se encher de gozo e alegria de olhar para o que Deus fez em nós. Tem um hino que ele fala: conte as bênçãos, conte as quantas são, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. É olhar de onde você está e onde você está. É olhar em quem você confiava e em quem você confia agora. É olhar na graça desse Deus que te trouxe até aqui. Eu não falo até aqui nessa igreja. Eu falo até aqui na sua vida, de quem você é. É fato que o salmista aqui ele faz uma dualidade, né? Ele está falando tanto do livramento físico, terreno, da morte, como ele diz, e tanto também no livramento espiritual, né? Ele está falando desse livramento da morte eterna, né? Ele carrega essa dualidade no seu salmo, na sua poesia. E quando nós continuamos caminhando aqui pelos versos do capítulo 40, nós veremos que depois do livramento, Davi então, ele derrama a sua alma a fim de expressar essa completa e irrestrita alegria em Deus. Verso 4 e 5: bem-aventurado ou feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentir. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que posso contar. Agora aqui, Davi de forma clara, ele apresenta esse alicerce da sua confiança, né? Ele não nutre expectativa de coisas que não seja o próprio Deus, né? A alegria de Davi está firmada no fato dele confiar em Deus. E esse é um ponto interessante. Ele não confia em homens arrogantes. E aqui homens arrogantes descem as instabilidades da vida. Por que nós podemos colocar confiança em quem nessa vida? Na família? Existe a morte, você perde por você ama. Na sua saúde? Existe a doença e ela rouba a sua saúde. Na sua casa? Existem N fatores que podem retirar a sua casa.
nos seus bens. Ou seja, não há estabilidade em nada que é corruptível. A única estabilidade mora no Deus Altíssimo. Maldito o homem que confia no homem, é isso que ele diz. Meus irmãos, a fé simples e fiel em Deus é o sinal da bem-aventurança. A fé simples em Deus é o sinal da alegria, da verdadeira alegria e confiança. Ou nós temos fé no Deus perfeito, trino e majestoso, e nós temos alegria e confiança, ou nós não temos fé nesse Cristo e vivemos uma vida instável. Não vivemos uma vida onde não há como repousar e ter paz, onde as maldades podem nos cercar de qualquer lado. Porque se a minha alegria está na minha família, eu perco a minha família, onde eu repouso? Mas se a minha alegria está em Deus e eu perco a minha família, eu sei que Cristo é suficiente. Se eu olho para essa vida e vejo as coisas indo mal, a minha esperança está no céu, não aqui. Não é verdade? A nossa alegria deve estar firmada em Deus. Jesus Cristo tem de ser a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso gozo. Mas olhar para o Evangelho, olhar para as Escrituras, olhar para o próprio Cristo e ver em Cristo a fonte da nossa alegria e esperança, não é um ato inerente nosso. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Por isso é necessário um despertar de Deus em nós. Deus age em nós com benevolência e misericórdia e desperta-nos para essa verdade, para esse gozo perene, para essa paz que excede o entendimento. E Davi reconhece que foi o próprio Deus que o despertou disso. A confiança dele está em Deus, não porque foi algo inerente nele, mas porque o próprio Deus o despertou para confiar nele. Parece até algo que se contradiz. E quando essa graça alcança o pecador, ele fica tão maravilhado com os desígnios e a fortaleza desse Deus, a ponto dele não conseguir expressar a fonte da sua alegria. Por isso que ele fala: eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, eu contemplei tanto esse Deus, e eu queria anunciar essas coisas, delas falar, mas são mais do que eu posso contar. Essa alegria é muito mais do que eu imaginava. Essa fonte de estabilidade é muito maior do que eu podia pensar e imaginar. Nos falta isso, irmão. Nos falta olhar para trás e ver a providência de Deus nos guiando de forma humanamente inexplicável. Como Deus nos conduziu. O quanto nós já crescemos como cristãos. O quanto nós já crescemos como igreja. O amadurecimento, as dificuldades, tudo que nós passamos na nossa vida, de dor, de luta e de tristeza, contribuiu para sermos quem nós somos hoje. Se hoje você não está em Cristo, cada evento da sua vida foi guiado pelo próprio Deus para desaguar aqui e agora. E às vezes, quando nós estamos passando dificuldades, seja ela qual for, nós queremos sair logo. Parece, Deus não Deus não faz. Mas eu queria, mas isso, mas aquilo, mas o outro acontece. E a gente esquece que Deus trabalha nisso. Que Deus usa esses meios para nos fortificar, para nos fortalecer, para despertar em nós, incutir em nós essa fé nele, nessa alegria inabalável. Isso é uma glória. Todas as nossas tristezas, alegrias, frustrações, realizações fazem parte de um plano e de um decreto eterno para nos trazer hoje e nos fazer amar esse Deus. Nós somos frutos da providência divina. Isso é maravilhoso, porque isso significa que nós estamos sendo guiados a todo momento pelo próprio Deus, que nós estamos firmes e seguros em suas poderosas mãos, e que nada pode nos tirar desses mãos. É por isso que Paulo fala que nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestade, nada nos liga ou faz com que nós rompamos esse amor que Deus tem para conosco. Porque não depende de nós, do próprio Deus. Isso também nos desperta a olhar que quando nós nos rebelamos, isso é muito importante. Quando
nós nos rebelamos contra as dificuldades que nós passamos e achamos que é injustiça, o que nós estamos passando? Porque eu sou pior que o outro, olha o outro, não passa por essa luta, olha, isso não aconteceu com fulano e aconteceu. Todas as vezes que nós rebelamos contra esses fatos, nós estamos rebelando contra o próprio Deus, que deu causa a esses fatos. Nós devemos nos lembrar de Jó, que Deus não nos deve nada. Deus não nos deve satisfação. Deus não nos deve obrigação. Nós sim, nós temos uma dívida eterna com Deus. E nós não conseguimos pagar. Olhando para os versos 6 ao 8, depois então do salmista sair desse lamaçal e agora está com seus pés firmes nessa rocha, ele vai então fazer uma reflexão sobre o sacrifício. Olha o verso 6: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E aqui tem uma reflexão importantíssima. Davi compreende que Deus não requer ritos sagrados que são frutos de hipocrisia. Davi combate a hipocrisia. Deus não está procurando adoração. Isso fica claro para nós. Deus é suficiente em si mesmo. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa você cantar louvor. Deus não é um bom velhinho que está triste e precisa da nossa companhia. Não. Deus é feliz, completo e eterno em si mesmo. Não? Então ele não está procurando adoração. Mas ele se apraz em adoradores que adoram em espírito e em verdade. Antes de aceitar a oferta, antes de aceitar a adoração, Deus precisa aceitar o ofertante e o adorador. Né? Em Amós, capítulo 5, verso 21 ao 24, o profeta Amós diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas vidas. Antes, corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro terreno. Se nós comparamos as palavras de Deus aqui em Amós 5 com o Salmo 40, fica claro para nós que Davi ele não está desprezando as ofertas e nem o sacrifício. Davi não está dizendo que ofertar, sacrificar, fazer o holocausto, que isso é ruim em si mesmo. Não. Até mesmo porque foi Deus que ordenou isso na antiga aliança. Não é verdade? Foi Deus que diz: vocês vão sacrificar animais, vocês vão aspergir o sangue desse animal no altar, vocês vão queimar incêndios. É Deus que dá essa ordem, né? Então Deus não está se contradizendo. Tanto o salmista aqui quanto o profeta Amós, eles estão ressaltando a necessidade de oferecer uma oferta com o coração sincero. Não é simplesmente fazer, mas é o que te motiva a fazer. Davi ele se achega à presença de Deus não apenas com formalidades de uma cerimônia. Não. Ele não está se escondendo atrás dos ritos da lei de forma automática, leviana, de qualquer forma. Não. Davi ele traz consigo a verdadeira devoção no coração. Quer ver outro exemplo? Não precisa os irmãos abrir. Em 1 Samuel 15, olhem a resposta de Samuel para Saul. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios nas melhores ovelhas. Ou seja, Saul é rejeitado por Deus não porque ele sacrificou. Saul é rejeitado por Deus porque ele sacrificou de maneira hipócrita, pensando apenas no rito, seguindo apenas o rito da lei. Então será que tomar a ceia, como nós vamos tomar daqui a pouco,
fazer isso de uma forma apenas cerimonial, apenas formal, com um coração que não guarda a lei desse Deus, sem entender o que está sendo feito. Nós vamos estar sendo hipócritas de Deus, exatamente como Salmo, exatamente como Deus falou através do profeta Amós, exatamente o que o salmista está reconhecendo aqui. E ser um hipócrita é sinônimo de ser rejeitado por Deus. Se tem um dos pecados que Deus mais abomina, é a hipocrisia. É a hipocrisia. Um culto, se for hipócrita, é melhor que ele não aconteça. Se for para nós nos reunir e adorar a Deus de forma hipócrita, é melhor nós irmos embora e não fazer nada. Porque a hipocrisia atrai a ira de Deus. A ceia tomada indignamente atrai a condenação. É melhor não fazer. É melhor acabar lá do que fazer de forma hipócrita. Temos de ter um coração sincero. Mas há mais um ponto interessante aqui nas palavras do salmista, né, que de fato é o ponto central desse salmo. Davi reconhece que a obediência, ela sim é importante, né, e que deve haver sinceridade nos sacrifícios, e não apenas um mero rito. Mas ele vai além. Não seja hipócrita e sacrifique. Sacrifique com um coração genuíno. Sacrifique reconhecendo o que você está fazendo. Faça isso. Mas ainda é insuficiente. O sacrifício não é suficiente. O sacrifício, mesmo sendo feito de forma sincera, o sangue desses animais não podem purificar o pecado de uma vez por todas. Não pode ser. Os sacrifícios eles tinham que ser feitos recorrentemente, várias vezes. Olha para vocês verem. O próprio sacerdote queria oferecer o sacrifício. Ele tinha que oferecer um sacrifício antes para ele, para purificar ele, para depois ele oferecer outro sacrifício. Porque senão ele morria. Isso mostra a insuficiência do sacerdote da antiga aliança e a insuficiência do sangue de animais da antiga aliança. E o que é brilhante é que Davi entende isso. Davi nutre fé. Olha, nós vamos sacrificar o tempo, mas eu sei que isso não é suficiente. Eu sei que precisa de um sacrifício perfeito. Eu sei que precisa de um sacrifício melhor. Ou seja, Davi sacrifica não de forma hipócrita, mas de forma genuína, mas nutrindo fé, não no sacrifício em si, naquele momento do animal, mas nutrindo fé que viria um sacrifício perfeito, que iria suprir a necessidade do sacrifício de animais. Ele entende isso. A imperfeição dos sacerdotes. Em Hebreus 10, 5 ao 13, olha o que o escritor diz. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Olha que interessante, o escritor de Hebreus, ele está redigindo o salmo, ele está explicando o salmo, ele está citando o salmo aqui, né? Para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem por isso te deleitastes, coisas que te oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por escravos de seus pés. Ou seja, Hebreus está explicando a real intenção de Davi ao escrever esse salmo. Ele cita o salmo e ele explica o salmo. Em outras palavras, o escritor de Hebreus está dizendo: Davi está sacrificando, mas nutriu fé no Filho da promessa, que é o próprio Cristo.
é necessário, meus irmãos. Ele é suficiente. Foi ele, o Messias, que colocou o fim nos sacrifícios, nos holocaustos, ao oferecer a si mesmo uma única vez, como sacrifício perfeito. E quando nós olhamos aqui para o verso 7, 8 e o verso 6 também, Davi fica claro que ele entende, e aí entra o coração desse salmo ao Davi reconhecer Cristo aqui. Verso 7: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. O escritor de Hebreus diz que Davi reconhece aqui o nascimento do próprio Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Toda a profecia no Antigo Testamento se cumpre quando Cristo é concebido de maneira miraculosa, virginal, 100% homem, 100% Deus, duas naturezas distintas, indivisíveis. Verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Olhe para a vida perfeita desse Cristo, uma vida sem pecado, um caminhar justo. Jesus cumpre a lei sem falhar em nenhum ponto. Ele obtém essa justiça diante do Pai e nos dá essa justiça e imputa a nós de forma gratuita. Olha no verso 6, Davi falando sobre a morte sacrificial do próprio Cristo. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abri os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Somente Jesus, o varão eleito de Deus, pôde cumprir aqui cabalmente todas as exigências do Pai. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacerdote de ordem superior, infinitamente melhor do que os sacerdotes de ordem araônica, né? É por isso que lá em Deuteronômio nós vamos ver que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deuteronômio não, Gênesis, né? Que Jesus é um sacerdote de ordem infinitamente superior. Um sacerdote que não veio para oferecer sangue de animal primogênito, um animal sem defeito, não. Ele é um sacerdote que oferece a si mesmo. Ele se apresenta como sacrifício. Ele derrama o seu próprio sangue para satisfazer essa justiça. Jesus, o filho de Davi, ele é o rei, mas não um rei que vai nutrir poder terreno, político, passageiro, mas um rei espiritual e eterno. Então, definitivamente, aqui os sacrifícios da antiga aliança, em nenhum sentido, eles nunca puderam limpar e perdoar o pecado original, a corrupção original, descendente do Éden. Eles traziam apenas uma purificação cerimonial, mas ao contrário desses sacrifícios, Cristo limpa o pecado original. Cristo transforma o coração. Cristo põe um novo cântico no seu alma e te faz uma nova criatura. Por isso hoje a gente não precisa mais sacrificar. O sentido de sacrificar. Por isso não precisa mais da figura do sacerdote. Por isso que não tem que existir altar aqui. Por isso que nós não temos que ter arca da aliança aqui. Cristo ofereceu o último e o perfeito sacrifício para libertar o seu povo. Quando nós olhamos para aquilo que nós chamamos de a obediência ativa de Cristo, nós olhamos para a vida desse Cristo, a vida sem pecado, que obtém justiça em nosso lugar. Onde o primeiro Adão falha, o segundo Adão triunfa, vence. Onde nós transgredimos, o Cristo perfeito cumpre plenamente a lei. Paulo diz em Romanos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Jesus não veio para abolir a lei. Jesus não veio para pisar na lei. Não. Mas Jesus veio para cumprir a lei plenamente. Jesus veio para mostrar que nós, uma vez que a lei nos condena, Ele triunfa sobre essa lei e o mérito disso nos é entregue. A medalha, o troféu que pertence a esse Cristo, Ele nos dá, nos justificando. E quando nós olhamos para a obediência passiva desse Cristo, né, nós vemos em Filipenses 2, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse Cristo, além de cumprir a lei, ele suporta a ira que era destinada a nós.
Ele se faz maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. É o que Paulo diz em Gálatas, né? E aqui nós contemplamos também a gloriosa, a verdade da nossa representação federal. Porque, da mesma forma que nós fomos representados no Éden, na queda, de modo que a culpa da quebra do pacto de obras foi imputada a nós, né? Nós também estamos representados em Cristo, na cruz, na redenção, na ressurreição e na glorificação. 1 Coríntios 15, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo é o cabeça que redime o seu povo. E a morte desse Cristo não é apenas um exemplo de amor. Não é. A morte desse Cristo foi a verdadeira e plena satisfação penal da justiça divina. Cristo ele é apresentado como propiciação, não é verdade? Mediante a fé pelo seu sangue. E uma vez que ele se apresenta em sangue perfeito, imaculado, justo, a justiça se assume. A morte de um justo pagou o pecado de Deus. E esse é o Evangelho da graça, inexplicável, da misericórdia. Mas é um ponto muito interessante, né? Que a mediação de Jesus Cristo ela não termina na cruz. Não termina. A mediação de Jesus Cristo se estende hoje a nós. Porque Ele ressuscitou, Ele ascendeu ao céu, né? E agora Cristo exerce um ministério vivo e permanente de intercessão pelo seu povo. Jesus não subiu ao céu e Ele está lá simplesmente só esperando. Não. Em Hebreus 7,25 diz que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Em 1 João 2,1 temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha que verdade gloriosa, porque aquele que morreu por nós intercede por nós agora. O mesmo que um dia também voltará para nos resgatar. Né? Essa é a mediação perfeita e completa de Jesus Cristo, suficiente para salvar plenamente aquele que não tem fé. Né? Certa vez um pastor disse que as ofertas de sacrifícios na antiga aliança, essas ofertas tinham valor, mas quando Cristo vem ao mundo, elas deixam de ser valorizadas. Sabe por quê? Porque é como é o mesmo modo de que uma vela ela perde a sua eficácia quando o sol nasce, né? E esse sol é o próprio Cristo, que sobrepõe tudo. Né? Cristo é definitivamente a fonte do nosso gozo. E Davi entendeu tudo isso quando ele escreve esse salmo. Tudo isso está na mente de Davi quando ele escreve o salmo. Entende que mesmo na antiga aliança, os homens eram salvos pela fé em Cristo. Davi ele conta a obra de Cristo. Ele vive os ritos da antiga aliança, mas ele entende que são apenas ritos que apontam para algo perfeito, superior, maior. E o salmista, na última parte, ele faz uma súplica para Deus. Primeiro ele clamou por socorro, ele foi atendido, seu coração se encheu de alegria, e agora ele sabe que ele não está ali. Enquanto vida tiver, ele sabe que terá de enfrentar novas batalhas, novas pelejas, né? E aí então, é interessante que mesmo dizer que ele foi salvo, ele no verso 11, ele continua sua súplica, né? Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me para sempre a tua graça e a tua verdade. Veja que ele entende. O Deus que me livrou, é o Deus que eu preciso dele para sempre. O Senhor me livrou agora, mas continua comigo. Não me desampare. Eu não sei caminhar sem o Senhor. Sustenta a minha fé e me ajuda nessa caminhada. Não solta a minha mão nunca mais. Veja que o crente ele tem uma necessidade de socorro diário. Essa é a nossa realidade de dependência. Dependência diária desse Deus. Todos os
dias o pecado vai bater na nossa porta. Todos os dias nós vamos ter que travar uma luta buscando a santidade, contra os nossos pensamentos, contra as vontades do nosso coração, contra quem nós somos, por natureza, mal. E Davi entende isso. Porque ele não está pedindo aqui socorro só de livramento de um acidente, da morte, não. Ele está pedindo, Deus, me sustenta a minha alma, sustenta a minha alma, em não ser um hipócrita diante do Senhor, em te amar, em descansar no Senhor, em encontrar no Senhor a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Verso 12: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. E é exatamente isso que acontece quando nós somos tomados pelo poder do Espírito Santo. Porque os nossos olhos são abertos para o nosso pecado, para a nossa herança no ego, para o nosso tropeço constante diário da lei de Deus. Davi reconhece que as causas dos seus problemas é o próprio pecado, né? Davi está cercado de males e as suas iniquidades são incontáveis, né? Por causa do pecado. Nós temos de lembrar que Davi entendeu que ele estava representado no ego e que ele tem um coração que depende desse Deus, que ele herdou as mazelas, né, dessa culpa. E nós devemos fazer como Davi, né, no verso 3: praza-te, Senhor, em livrar, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer. Nós temos que correr para os braços de Deus, meus irmãos, nesse nível de dependência que o salmista faz. Quem está dizendo isso aqui é um homem que é chamado a ser um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse homem que é segundo o coração de Deus tem esse nível de dependência e de comunhão. Não é verdade? 16 e 17: folguem e em ti te rejubilem todos que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Meus irmãos, diante de uma salvação tão perfeita, diante de uma mediação tão completa, a pergunta inevitável que nós fazemos é: o que faremos com Cristo? A Escritura não nos permite ser neutros. Não existe um estado de neutralidade diante dessa verdade. Ela nos chama com urgência ao arrependimento. E o arrependimento não pode ser um remorso passageiro, mas é uma mudança real de mente, de direção, abandonar o pecado, renunciar à autoconfiança, à autossuficiência, né? E voltar-se para Deus. A fé, meus irmãos, por sua vez, não é um simples sentimento religioso, mas é a confiança exclusiva na pessoa e na obra desse perfeito sacerdote. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Não é isso que nós vemos em Atos 16? Meus irmãos, diante de Jesus, diante de Cristo, existem apenas dois estados espirituais possíveis. Somente dois. O primeiro deles é o salvo, que nutrifica esse Cristo, que teve os seus pecados perdoados, que recebeu a justiça desse Cristo, que foi reconciliado com esse Deus e que possui a vida eterna. E o outro estado é o não salvo, que permanece sobre a condenação da lei, que está num estado de inimizade com Deus, morto em seus pecados e delitos, e que há de enfrentar esse Deus no dia do juízo. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. João 3,35. Por isso, o Evangelho não é apenas uma mensagem bonita. O Evangelho não é apenas uma mensagem para deixar você de bem consigo. Não. O Evangelho é um convite urgente a olhar para a sua mazela e depositar sua esperança em Deus. Esse salmo te mostra
para você largar mão da confiança nos ritos. Não confiar que você é crente porque você vem. Não confiar que você é salvo porque você toma ceia. Não confiar que você é salvo porque a sua oração é sincera. Não confiar que você é salvo porque você é um calvinista ou um reformado. Não. Ou a sua confiança está em Deus, ou seu pé está na lama, no tremedal de lama. A única forma de ter paz em Deus, de saber esperar com paciência em Deus e de ter os pés na rocha firme, é nutrir fé em Jesus Cristo e na mediação perfeita de Deus. Ainda hoje, a graça, ainda hoje, a perdão, ainda hoje, a salvação. Mas vai chegar o dia que não haverá mais. O dia que esse Cristo voltar em glória, acabou a misericórdia, acabou a compaixão. Ou você é amigo, ou você é inimigo desse Deus. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Tudo bem. O fato de você não acreditar não torna a verdade uma mentira. E o fato de você não acreditar não te faz indesculpável diante desse Deus. O tempo está passando. O Evangelho está aqui. A obra da criação canta e expressa de forma bela a majestade e a existência de um Deus soberano. Dentro de você, a lei desse Deus está escrita. Você pode tentar negar, mas você nunca vai poder negar essa verdade. Por isso nós temos de nos arrepender e crer nesse Cristo e ter essa vida. E que o brado de Davi, aqui no verso 17, seja o brado nosso. Que as palavras de Davi, aqui no verso 17, estejam em nossas bocas, de forma genuína. Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu amparo e o meu libertador. Não te detentes, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por essa mediação perfeita. Ah, Senhor, que a nossa fé seja fortalecida nesse Cristo, o sumo e perfeito sacerdote. Ah, Senhor, que o Senhor nos sustente nas lutas dessa vida. Que o Senhor nos livre de ser pessoas murmuradoras, pessoas impacientes, inconstantes, mas que nós venhamos descansar no Senhor. Ah, Deus, não permita que nós venhamos nos rebelar contra o Senhor pelas dores que a vida nos apresenta. A perda de quem nós amamos, uma doença, a perda do emprego, brigas às vezes, discórdias, decepções com pessoas que amamos. Ah, Senhor, que isso não venha a nos roubar a alegria que está escondida em Cristo. Que Jesus seja a fonte do nosso gozo, da nossa esperança. Que Jesus, ó Deus, seja o amado da nossa alma e a nossa rocha, onde nós devemos repousar os nossos pés e depositar a nossa confiança. Fortaleça a nossa fé, uma fé genuína, uma fé triunfante nesse Cristo que venceu e que de forma gratuita, misericordiosa, condescendente, nos deu essa graça da salvação, esse mérito. Nos ama a ponto, Deus, de se submeter a uma tragédia. Porque a cruz é uma tragédia. A cruz é inexplicável. É algo que contradiz o nosso senso de justiça, que é o justo sendo imolado e partido no lugar do culpado. E esse mistério da cruz que nos salva. Ah, Senhor, e nós te agradecemos porque Cristo intercede por nós agora. É por isso que nós oramos e somos ouvidos. É por isso que nós aqui nos reunimos. Ah, Senhor, e cantamos louvores ao teu nome, porque existe um mediador perfeito que está à sua destra. Ah, Senhor, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é inevitável que o Salmo 40, esse salmo messiânico, nos conduz a Cristo, ao sacrifício perfeito, suficiente, e aquelas sombras
do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, culminam agora no verdadeiro cordeiro que foi oferecido. Né? E nós nos aproximamos do altar hoje, não de um altar de sangue, mas de um altar de graça, de um altar de amor, de misericórdia, né? Onde nós recordamos aquilo que foi feito, do sacrifício que foi feito. E agora nós vamos participar da mesa do Senhor. Né? Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que nós nos aproximemos da mesa do Senhor com reverência, com temor, com fé e alegria. Porque o mesmo Cristo que foi entregue por nós é aquele que hoje nos recebe na sua mesa e tem comunhão conosco. Fiquem atentos aos nossos irmãos no Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças a partir disso. Então, meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Senhor, estamos aqui, a sua igreja em nome de Deus, para te louvar por tamanha salvação. Nós sabemos que não há
não há nada de místico, poderoso no elemento em si, mas esse elemento foi separado do seu uso comum, ordinário, para nós partilharmos, ó Deus, e reafirmarmos mutuamente que pertencemos a Ti. Somos filhos herdeiros da bem-aventurança eterna, co-herdeiros com Jesus. Nós juntos, ó Pai, recordamos o que aconteceu na cruz, com o nosso coração partido de ver essa injustiça, entretanto alegres, porque foi essa cruz que nos deu a libertação. E nós te louvamos. Nós juntos, ó Pai, participamos dessa mesa e tomamos posse. Tomamos posse, Senhor, de todas essas graças e essa herança eterna que Cristo nos propiciou. Nos livre de ser hipócritas diante da sua mesa. Vamos dar graças a Deus, vamos participar. Louvado seja. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória. Senhor, nós te agradecemos também por este cálice, por esse sangue que foi derramado, por esse sangue, ó Deus, puro, perfeito, imaculado, que limpa as manchas do pecado da nossa alma. Esse sangue, ó Deus, que por meio dele foi posto um novo cântico em nossos lábios, nos deu um novo coração, uma mente renovada. Nós te louvamos por isso. Nós rendemos graças ao Senhor. Somos extremamente gratos e confiamos, ó Pai, a nossa vida, a nossa existência, a nossa alma, a nossa eternidade a Ti, por meio da obra do Eterno. Te louvamos. Vamos dar graças a Deus, vamos participar. Graças. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos pegar o nosso boletim, vamos fazer a nossa profissão de fé. Vamos juntos? Nós estamos avançando aí, né, no credo apostólico. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Louvado seja Deus por essa verdade, né? João 3,16, que para mim seja o resumo de toda a escritura do Evangelho, que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho unigênito, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Deus homem, eterno, majestoso e suficiente. É nesse Deus que nós cremos, nesse Cristo que nos salva e nos redime. Louvado seja Deus. Né? Vamos cantar o nosso último salmo, Salmo 121, a parte B. Deus, o nosso protetor. Vamos juntos?
Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor guarda a nossa saída, a nossa entrada, nosso nascer, nosso morrer. O Senhor que nos conduz aos céus. Nós confiamos porque o Senhor nos guarda e nos protege, não só fisicamente, mas espiritualmente. Nós te louvamos por isso. Nós pedimos, ó Pai, que essa proteção, ó Pai, se estenda na volta da nossa casa. O Senhor nos livre de todo mal, que seja uma tarde proveitosa, que nós venhamos lembrar da palavra do Senhor, e que essa semana seja uma semana, Deus, abençoada, que nós venhamos, ó Pai, conseguir, ó Deus, desempenhar os nossos papéis profissionais, as nossas atividades ordinárias, que teu nome seja glorificado através de nós, em nossas ações, nossos trabalhos, estudos, é o que nós te pedimos. O Senhor nos guarde para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, um excelente dia, uma excelente semana. Tá?